é muito interessante a gente ver que isso está acontecendo ao mesmo tempo que a gente viu uma expansão muito grande no globo, né? No planeta, não foi só aqui do Brasil, de uma coisa muito mais conservadora no mau sentido, muito extrema, né? Dessa pauta de costumes, onde você marginaliza as pessoas, onde você exclui as pessoas. E aí eu vou entrar nessa pergunta porque assim a gente tem dois momentos, essa fala do Papa e esse momento do planeta, né? Você acha que essa posição progressista do Papa, né, que ele vem tendo já há algum tempo, tem potencial para gerar uma espécie de cisma na Igreja Católica? Tem, né? Como eu citei para você, já dentro da Igreja Católica, esses bispos indicados pelo João Paulo II, pelo Bento XVI, já estão pedindo para que ele reafirme essa doutrina católica, né? Que diz respeito a esses temas, que vão ser debatidos agora na quarta, nesse sínodo. A Igreja Católica, vamos pensar, né? Está passando por um momento de crise, né? Vem perdendo fiéis e que vai olhar, vai se expandir para esse debate mais acolhedor ou vai se fechar? Né? Esse debate é um debate constante. E o Francisco, me parece que vem isso, interno e também externo. Você falou bem da questão da discussão, porque a gente tem hoje esses temas, eles são tratados de uma maneira instrumentalizada pela política. Vamos pensar. A gente tem a questão da Igreja Católica, que, obviamente, o Vaticano é um jogo de poderes também, né? Política, pura, o Estado do Vaticano, né? Exato. Onde você tem ali as suas discussões, e eu convido a audiência do My News, os My Newers, como você diz, que eu adoro, a acompanhar esse sínodo, né? Acompanhar essa discussão, porque é uma discussão interessante. Mas o que eu queria dizer é que essa instrumentalização política para fora da igreja, que eu acho que é o que mais pega, né? Porque quando você recorre a questões de cunho moral, você cria e você exagera nisso, e muitos políticos instrumentalizam isso exagerando, como ao falar de banheiro unissex, ao falar, sabe, do tipo, vão matar as crianças no ventre das mulheres. Sim, assassinos, né? Você cria um pânico moral na sociedade. Né? Uma sociedade brasileira, vamos pensar, uma sociedade brasileira e mundial também, que tem lá suas crenças e tem que ser respeitadas, e etc. Mas você criar esse pânico moral e instrumentalizar isso, você cria uma bagunça danada. E aí, de novo, a igreja e Estado, que deveriam ser separadas, que é uma coisa que, teoricamente, teria que ter sido resolvida lá atrás, na Paz de Westfália, na Europa, sabe? Volta a assombrar uma questão social. Porque, assim, a gente trouxe um tema aqui, você trouxe esse tema, que é um tema da Igreja Católica, que diz respeito à Igreja Católica e aos fiéis da Igreja Católica. Que bom que ele está acontecendo diante de uma população tão grande, tão vasta, tão diversa, e esse clima, esse debate vai acontecer. Agora, vamos pensar, aí é um desejo, é um wishful thinking, entendeu? Que isso sirva para a gente separar essa discussão. O que é do campo íntimo, o que é da Igreja Católica, o que é da Igreja Evangélica, o que é da Igreja neopentecostal, pentecostal. Ver essas discussões, porque a gente não pode se fechar para essas discussões, tem que olhar para essas discussões e tentar ver como se debate e como se traz essas pessoas para uma discussão que tenha um cunho social e seja baseado em evidências. Uma evidência. Casais homoafetivos ainda sofrem preconceito. Casais homoafetivos, pessoas gays, lésbicas, trans, ainda sofrem violência. Nós temos dados empíricos sobre isso, né? Então, vamos lidar com essa questão de uma maneira que saia do campo do desejo religioso e vamos lidar com essa questão de uma maneira empírica, olhando para os dados, olhando para o sofrimento das pessoas. E aí, quando a gente entra via discussão de uma determinada religião, a gente comemora. Que legal que essa discussão está acontecendo,
que legal que a partir de agora a Igreja Católica, mesmo tendo embates lá dentro, vai trazer esse assunto à tona, e as pessoas vão discutir, vão buscar grandes argumentos para que a gente possa avançar como sociedade, certo? Primeiro como sociedade. Eu acho que a gente está fazendo aqui, como jornalismo, a gente olha para o avanço da sociedade, né, Alice? E é o que a gente quer. Sim, e é isso, né? Essa coisa de trazer o debate à tona. Eu sinto que o mundo e o Brasil, a gente tem essa mania de não quero falar sobre isso, vai para debaixo do tapete, depois a gente resolve. E me preocupa muito, inclusive, Conrado, isso que você disse, essa divisão do Estado, né? O Estado laico, porque eu tenho visto no Congresso, já não é de hoje, esse aumento, né, de você ver muito parlamentar lá dentro do plenário, com uma Bíblia na mão, citando a Bíblia e colocando essa questão moral, enfim, eu acho que isso é muito preocupante. E aí a minha pergunta, inclusive dentro disso, você acha que a gente vai conseguir realmente... Eu vi que você disse que é uma coisa fantasiosa, né? Mas você acha que a partir desse debate a gente consegue separar pelo menos separar dentro do Congresso, religião e a questão do fundamentalismo, né? Porque são coisas diferentes. Tem o fundamentalismo dentro do Congresso que a gente vê com muita força cada dia mais, e esses debates que estão sendo colocados em xeque agora. Eu vi esses dias uma parlamentar no Congresso falando sobre a descriminalização do aborto. Ela levou uma amiga grávida de 8 meses para o púlpito do plenário para falar que quem discorda do aborto é assassinato, porque Deus não permite e não sei o quê. Gente, a gente tem que separar. Por mais que as pessoas queiram, essa questão de você falar assim, todo mundo tem que seguir essa doutrina aqui que eu acredito. Como é que você acha que a gente vai conseguir? Porque eu sinto que, por enquanto, ainda está um emaranhado dentro disso, né? A gente fica ali guerreando e tendo barraco, e a gente acompanha as sessões, mas e aí? Né? Você acha que com talvez esse crescimento do STF, né, nas pautas e em tudo mais, vai conseguir fazer a gente separar isso, inclusive a população? A Bíblia do parlamentar brasileiro, a Bíblia do deputado federal, estadual, distrital, a Bíblia do senador, do vereador, do prefeito, do governador e do presidente da República deveria ser a Constituição Federal. Essa é a Bíblia. Né? Sim. E a Constituição Federal precisa garantir que as práticas religiosas, que o direito de crença seja garantido para todo mundo. Né? Agora você falou, se dá para avançar, a gente está num momento de retração, né? Se você for olhar, a gente está num momento em que essas questões bíblicas de foro íntimo têm atropelado cada vez mais o debate constitucional. E aí sim, nesse momento, o STF aparece como uma instância, um poder, que pode observar isso sem uma eventual demagogia ou instrumentalização bíblica, né, da Constituição. É o que se espera. Afinal de contas, o Supremo é o guardião da Constituição. Ele que vai olhar para a Constituição e vai dizer, olha, isso aqui está dizendo isso é constitucional, isso não é constitucional. Né? Quando alguns políticos dizem, isso é vontade da sociedade, né? A gente precisa saber exatamente que vontade é essa. Né? Não é por pesquisa de opinião que a gente vai resolver essas coisas, abrindo um amplo debate com as pessoas, trazendo, por exemplo, realidades das quais eu falei. Né? Vamos discutir o aborto? Vamos lembrar que quem mais sofre com a questão do aborto, e o aborto é aquela coisa assim, ninguém faz aborto porque quer, né? E eu tô falando aqui como um homem, enfim, não tem nem lugar de fala para ir fundo nisso, mas assim, eu tenho minhas convicções a respeito disso. A
as mulheres pobres da periferia são as que mais sofrem pelo fato Sim. de você não ter uma assistência. As Sim. famílias mais pobres são as que mais sofrem, são as que mais perdem pessoas, são as que mais têm traumas familiares e sociais, são aquelas que têm a vida impactada de tal maneira que famílias ricas não têm. Que famílias ricas que vociferam contra o aborto, quando tem uma questão de uma gravidez indesejada em casa, vai para uma clínica clandestina, segura, e as pessoas fazem aborto, sem problema nenhum, abafa, né? E a vida Sim. segue. Eu acho que assim, trazer isso para o debate, para as pessoas, pode ser esclarecedor, né? E talvez Sim. a gente pare de O que eu pensar venho... que todo mundo no Brasil é contra. E talvez não seja. Exatamente, né? Exatamente. Não, e é o que a gente vem trazendo aqui sobre essa questão do aborto, né? Não é porque ele é criminalizado que ele não aconteça. Então, assim, é uma realidade que existe, né? E tem essa questão da injustiça social dentro desse tema do aborto, claramente, porque, assim, não digo nem pessoas ricas que conseguem ir para uma clínica clandestina, elas fazem ainda mais, elas vão para onde elas viajam, elas vão para fora em lugares que isso não é criminalizado e fazem com total segurança. Essa é realmente a grande diferença nessa questão social da descriminalização do aborto. Não é porque não está descriminalizado que não esteja acontecendo. Então, assim, é uma coisa também que a gente tem que lidar. É outra realidade que a gente tem que lidar, né? Essa questão de... muita mulher morta em clínica clandestina, que você não sabe as condições, é uma insegurança imensa. Enfim, realmente um efeito dominó que a gente tem aí e que a gente tem que olhar para isso, né? Não porque a gente não falar vai deixar de acontecer. As coisas estão acontecendo e a gente precisa realmente puxar a rédea no sentido de, gente, vamos tornar isso uma realidade segura, né? Então, assim, eu acho que isso falta também muita clareza nesse sentido da informação em relação a algumas pessoas, e empatia também, né? Com a questão social, com a questão das mulheres, de tentar um pouco se colocar numa situação que você não está vivenciando, mas é muito fácil você julgar, né? Então, E trabalhar falando também, né, inclusive do... Alice? Trabalhar também na questão de educação sexual, métodos Exatamente. contraceptivos, informação, entendeu? Trabalhar com informação, porque acredito que ninguém queira chegar a uma situação de ter que fazer um aborto, entendeu? Não, ninguém quer. E Ninguém que vai lá aí, fazer uma festa, né, do chá do aborto. Ninguém vai fazer isso. e aí, quando chega nessa situação, explode mais essa desigualdade brasileira. Exatamente. E essa questão, inclusive, da educação sexual, né, Conrado? Tem muita gente que acha que educação sexual nas escolas é você ensinar as crianças a fazerem sexo, a tocar o terror, que é uma Sodoma e Gomorra. Não é o caso, gente. Educação sexual é informação. Eu tive aula de educação sexual, graças a Deus, eu tive aula de educação sexual na escola, e era uma coisa muito informativa, muito importante, muito produtiva, e eu acho que isso tenho certeza de que isso é um avanço que a gente precisa ter para ontem, assim.